Fala pessoal, Prof. Loureiro aqui, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo essa bomba aqui no formato de sistema. Isso aqui me traz muitas lembranças, porque eu lembro de ter me deparado com esse sistema há quase 15 anos atrás, quando eu estava lá no meu ensino médio fazendo turma ITA, né? E na época não existia IA, a internet era 1% do que é hoje, o YouTube era tudo mato. Então você não tinha muito bem um jeito de resolver um sistema brutal desse assim do nada, né? Então você tinha que ou tentar fazer realmente na raça, perguntar para um colega que sabia mais, perguntar para o professor, e ainda assim, na turma ITA, nesses meios assim, você corria o risco de não conseguir uma boa resposta. E eu lembro desse problema ter rodado aí, lá na turma ITA, umas boas, uma semana, 2 semanas assim, sem ninguém conseguir fazer. O professor lá da turma ITA conseguiu, depois de duas folhas de conta assim, conseguiu fazer, mas com um negócio inviável assim. E depois a gente conseguiu uma solução muito mágica, que eu vou estar mostrando para vocês como nossa segunda solução. Então a primeira solução vai ser o nosso clássico, e a segunda talvez seja uma solução que, enfim, você está vendo aí os números bem sugestivos, né? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, isso talvez te lembre alguma coisa. Então talvez no modo 2 essa questão não seja meramente uma questão de álgebra, talvez tenha um outro tópico da matemática aí embutido, mas sem mais delongas, muito tempo aqui de bababá, vamos lá. Primeiro modo desse sistema, nosso clássico UTA, 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 usemos a força bruta. Então, lembrando que o sistema não está pedindo especificamente para resolver, tá? Achar x, y e z. Ele quer que você ache a soma dos quadrados de x, y e z, certo? E uma coisa que muita gente tem o instinto de fazer, né, até mesmo os bons alunos, e corretamente, tá? É que quando você vê um sistema que tem certa simetria, né, você soma tudo, né? E aí você soma tudo e espera acontecer alguma coisa, mas aparece o que você quer, 2 vezes o que você quer, mas aparece esse negócio daqui que eu pelo menos não consegui encontrar um jeito muito prático de você calcular esse negócio daqui. Se a gente conseguir calcular isso daqui, aí acabou, certo? Mas eu não consegui fazer isso com os métodos tradicionais de resolução de sistema, certo? Então galera, vamos lá, vamos partir para a luta aqui. A gente vai chamar nossas equações aí de 1, 2 e 3, ou como alguns gostam de falar, I, 2i, 3i, né? E a gente vai basicamente trabalhar aí com a subtração dessas equações, tá? Equação 2 menos equação 1, né? Quando eu fizer essa operação daí, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter um negócio desse daqui, ó, plau, certo? E aí, desenvolvendo, né, eu vou ter z2 menos x2, vai cortar aqui, né, o z2, o y2 vai cortar com esse y2, vai ficar z quadrado menos x quadrado, yz menos xy, e 16 menos 9 vai dar 7. Eu fico com isso daqui. E o legal disso aqui, galera, é que eu posso fatorar esse z2 menos x2, né, em soma vezes diferença, e nesses dois caras aqui eu posso fatorar o y. Então fica y que multiplica z menos x. E olha que legal, aparece z menos x e z menos x nas duas parcelas aqui somadas. Dessa maneira eu posso colocar z menos x em evidência. E aí vai ficar x mais z mais y, né? Então z menos x que multiplica x mais y mais z igual a 7. Isso aqui é uma equação muito bonitinha, né? Apareceu a soma aí das variáveis, né? Vamos chamar essa aqui de equação 4, certo? Em que a gente obteve fazendo 2 menos 1. Agora a gente vai tentar repetir o processo. Vamos fazer aí equação 3 menos equação 2. Fazer essa menos essa aí. Pausa o vídeo, faz aí por você mesmo e vê que você vai chegar numa carinha bem parecida com a da 4 aqui, certo? Então você vai fazer, eita, o spoiler aí, ó. Você vai fazer isso daqui, certo? Então encontramos aí a equação 4, z menos x, que multiplica a soma dos caras dá 7. E a equação 5, que é x menos y, que multiplica a soma dando 9, certo? E agora, pessoal, o que a gente vai fazer com isso? Bem, já que a gente encontrou equações que tem o mesmo termo aqui, né, x mais y mais z, é bem propício de a gente fazer o quê? Dividir, né? Se a gente dividir, já que está multiplicando, né, esse termo daqui, se a gente dividir as equações, galera, a gente vai obter o quê? A gente vai cancelar esse x mais y mais z, não é isso? Então, olha que beleza isso daqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, vamos dividir a equação 4 pela equação 5, fazer 4 sobre 5, certo? Então vai ficar justamente esse bagulho aqui e vai cancelar aqui o x mais y mais z. Claro que para dizer isso eu teria que garantir que essa soma não pode ser zero, certo? Seria um adendo aí, mas aí assim, se essa soma for zero,
né, isso meio que quebra muita coisa aqui, né? Vai dar 0 igual a 9, e, enfim, né? Não vai rolar muito se eu somar isso e zero. Mas enfim, dessa forma a gente encontra aqui z menos x sobre x menos y igual a 7 nonos, e isso é uma delícia, porque pela primeira vez nesse sistema inteiro louco aqui, a gente tem uma equação que está com todo mundo no primeiro grau. Então se a gente desenvolver aí, ó, a gente encontra essa equação 6 aqui, muito importante pra gente, que 16x é igual a 9z mais 7y. Finalmente uma equação que não tem quadrado, que não tem produto, uma equação que só tem termos no primeiro grau, certo? Então aqui, pessoal, a gente tem, vamos resumir aqui, ó, temos nossas três equações originais aqui. Temos a equação 4, 5 e 6 que a gente encontrou. 4 e 5 subtraindo equações e a equação 6 dividindo. Professor, você fez aqui 3 menos 2 e 2 menos 1. Se eu fizesse 3 menos 1 e dividir, vai dar tudo no mesmo, tá? Vai dar tudo no mesmo. Vai dar tudo no mesmo. Em todos os casos aí, que eu tentei todos pelo menos, você vai encontrar essa equação 6 aqui de um jeito ou de outro, tá bom? Então, tanto faz, tem que encontrar isso daqui. Maravilha! Agora você fala, tá, professor, e aí, você vai fazer o que agora? Você não vai me dizer que você vai isolar x aqui e sair tacando x aqui em todo mundo. Olha, é uma possibilidade, tá? Quem tiver coragem aí de isolar x e tacar aí nas três equações, vai ter, né? Você vai conseguir, tá? Você pode até tacar só em duas, na verdade, né? Que dá certo. Mas você vai chegar numa equação bem louca aí, certo? E a questão é a seguinte, a gente tecnicamente vai fazer isso, tá? A partir de agora. Só que a gente vai fazer meio que na manha, na maciota, certo? Então, primeiro, vamos finalmente utilizar o resultado que muitos de vocês devem estar nervosos ainda agora de eu ainda não ter usado, né? Que é o fato de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado ser igual a 5 ao quadrado. E isso tem que te lembrar, inclusive, de outro tópico da matemática, mas aguarda o modo 2 que você vai entender porque que eu tô falando disso bem devagar, bem na surdina, assim. Porque é o seguinte, se isso aqui mais isso é igual a isso, eu posso igualar as partes da esquerda, né? As partes algébricas, não é isso? Então eu vou ter isso daqui, certo? Que delícia. Aqui eu vou ter alguns cortes, né? Esse z quadrado e esse x quadrado vão ter coisas, vão ter aqui, gente, para cortar, né? Que beleza. Dessa forma, eu vou ficar com essa equação aqui, assim, certo? 2y² mais xy mais yz igual a zx, né? E aí, se você notar esse yz e esse zx, né? Ou melhor, se você notar isso daqui, só tem o z nessas parcelas aqui. Então você começa a olhar aí, rapaz, todo o resto tem y², xy, o z tá só aqui. Então, se eu jogo esse zx pro lado de cá e eu fatoro ele, esse é o único ponto onde de z nessa equação que eu cheguei aqui, certo? E aí, o que eu faço agora? Agora a gente vai usar nossa equação. E eu sei, você deve estar pensando que eu tô doido, né? Você vai isolar z aqui e tacar aqui? Vou. Mas, obviamente que eu não fiz isso assim, sem nenhum tipo de pensamento, sem pensar, só aleatório, porque se fosse isso, por que eu não isolei x, por exemplo, né? Ah, mas porque o z só tem ali e tal, né? Mas é porque eu consegui ver o que estava adiante, porque eu conheço um negócio que eu vou falar daqui a pouco para vocês, quando aparecer a carinha dela, certo? Então, colocando aqui o z em função de x e y, e jogando esse z aqui, eu fico com esse formato. Então, basicamente, a minha escolha, né, essa tomada de decisão de vida, né, de fazer isso daqui, veio porque eu olhei para isso daqui sem fazer a conta e vi qual que seria o resultado final, tá? Quando você fizer todas as suas simplificações aí, multiplica a equação por 9, certo? Faz a distributiva toda aí, você vai chegar nessa equação daqui. E essa equação daqui ela é muito importante, galera. Porque isso daqui é chamado de equação homogênea de duas variáveis. É uma equação onde todos os termos tecnicamente têm o mesmo grau. Ah, mas aqui tem xy, outro primeiro grau. Mas primeiro grau vezes primeiro grau dá do segundo grau. A gente geralmente não fala tanto desse tipo de equação.
na escola, né, ensino médio, até mesmo tradicionais, mas ela é extremamente recorrente em vestibulares de alto nível, em vestibulares militares, e inclusive lá no meu treinamento tem um módulo chamado sistemas não lineares e equações homogêneas, onde eu discorro extensivamente sobre esse tipo de equação. Inclusive, roda o meu jabá aí depois dessa frase aí, editor. Opa, eu espero que você esteja gostando desse vídeo. Só queria passar aqui rapidinho para te lembrar que eu tenho um treinamento completo em matemática. Para você que quer ter uma preparação de altíssimo nível e de excelência, para prestar um vestibular militar, um vestibular tradicional concorrido, medalhar em Olimpíadas ou simplesmente para conseguir resolver as questões loucas aqui desse canal, o Geomate é o melhor investimento que você pode fazer na sua educação matemática. Um curso que vai cobrir todo o conteúdo de maneira progressiva, concisa e amarrada, indo do absoluto zero até as insanidades que a gente costuma ver aqui nos vídeos. Um curso que, pensando no aprendizado do aluno, está dividido não somente em tópicos, mas também em níveis, o que vai acelerar o seu aprendizado exponencialmente. Com exercícios selecionados e progressivamente mais difíceis para você praticar o que você aprendeu da maneira correta e com todas as aulas contendo a didática que você já conhece aqui dos vídeos do canal. Para garantir a sua vaga é só clicar no primeiro link que vai aparecer aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Bem, basicamente o que a gente precisa entender sobre essa equação? De que você vai conseguir encontrar a razão das variáveis. Você pode fazer um Bhaskara aí em x ou um Bhaskara em y, não importa, né? Você pode, como eu gosto de fazer muito, dividir aí a equação por uma das variáveis ao quadrado. Você vai chegar numa equação do segundo grau em y sobre x, certo? Não importa como você faça. A questão é que você vai conseguir descobrir a razão y sobre x como sendo esta bagaça aí. E isso é um grande feito para esse sistema, tá? Encontrar uma variável aí estritamente em função de outra, tecnicamente já te garante que o sistema vai acabar, que ele vai ser resolvido, mesmo que demore muita conta, certo? Às vezes vai ser útil pra gente não usar o y sobre x, mas sim o x sobre y, tá? Então eu calculei aqui pra gente x sobre y, você vai entender por que já, certo? Então basicamente, retomando aqui, ó, nosso sistema original, né? Nós tínhamos essas três equações daqui, e nós achamos aí os valores de y sobre x e os valores de x sobre y, equações 7 e 8. E agora? Bem, como eu falei, isso daqui era uma equação homogênea nas variáveis x e y. A equação 1 é quase homogênea se não fosse esse 9, mas a gente pode, né, já se inspirar que a nossa equação homogênea era na variável x e y e olhar bem aí para a equação 1 para entender quais serão os nossos passos, não é mesmo? Basicamente, o que a gente vai fazer é pegar essa equaçãozinha daqui e a gente vai dividir ela por x². Dessa forma, o x2 vira 1, o y2 vira y sobre x ao quadrado e o xy vira y sobre x. Mas, ora bolas, nós temos y sobre x numericamente aqui, não é mesmo? O que eu vou descobrir então nessa equação? O valor de x ao quadrado. E a partir daqui você entendeu qual o raciocínio a partir de agora. Nós queríamos a soma dos quadrados, né? Neste método a gente vai encontrar cada um dos quadrados, quadrado de x, de y e de z, e ao final somar, certo? Meu Deus, professor, que maluquice, eu sei. Eu sei que está muito difícil, eu sei que está inviável os valores aqui, então se acalme, calma o facho que ainda tem a segunda solução, que vai demorar 1/3 do tempo dessa, talvez até menos, certo? Então é o seguinte, quando você inverter as equações aí, né, e tudo mais, você vai encontrar que x ao quadrado é esse trambolho daqui. Lembrando que x sobre y é isso, o que y sobre x é essa bagaça. Você vai encontrar que x ao quadrado é esse negoção daqui, certo? E aí você vai encontrar que x ao quadrado, então, é esse negócio daqui. Obviamente que eu não fiz essa conta na mão, tá? Pelo amor de Deus, eu botei no Wolfram, tá? Eu botei no software, ele fez pra mim. E é por isso que essa solução é bem inviável mesmo. Se você conseguiu fazer aí de um outro jeito, algebricamente mais viável, por favor, comenta aqui, porque eu não enxerguei, tá? Me perdoe, eu não vi nenhuma outra solução antes de gravar esse vídeo. Tá, pessoal, mas você encontrou x². Tem como encontrar y²? Claro que tem. A única diferença é que em vez de dividir por x² aqui, a gente vai dividir por y ao quadrado, a equação 1. Dessa forma, eu vou ter y ao quadrado em termos de x sobre y, certo? Que eu também tenho aqui calculado, certo?
E aí você vai descobrir que y ao quadrado é este bagulho aqui, substituindo, certo? E aí, fazendo a conta, você encontra isso daqui. Professor, o senhor trocou aqui o sinal de mais com menos, tá ao contrário. Não, é de propósito, tá, gente? É de propósito mesmo, porque é o seguinte, esse mais e menos aqui, galera, é sobre... para um acompanhar o outro, tá? Então, se esse daqui é mais aqui em cima, o daqui de baixo também é mais. Então, o de cima tem que combinar, né? Múltiplas equações tem que ter a mesma coisa no de cima, certo? Então, tá ao contrário, porque quando aqui é mais, aqui tem que ser menos, tá bom? É por isso que tá ao contrário, tudo bem? Então, quando aqui é mais, quando aqui é mais, aqui é mais, que é o certo, né? Aqui é mais, aqui é menos. Quando os dois aqui são menos e menos, certo? Aqui é menos e aqui é mais. É só isso que tem isso aqui. Então, que delícia, galera. Nós acabamos de encontrar o valor de x ao quadrado e de y ao quadrado. Só nos resta agora calcular o valor de z ao quadrado, né? E para isso a gente vai basicamente usar essas duas equações, esses dois resultados aqui anteriores, né? O valor de y sobre x e o valor de x sobre y, e pegar aqui a nossa equação 6, a primeira equação linear que a gente encontrou, certo? Basicamente o que a gente vai fazer aqui é dar uma alterada aí nela, né? Botar assim como zona do z, e a gente vai dividir a equação inteira, pessoal. Dividir a equação inteira por y, tá? Dessa forma, eu vou ficar que 9 vezes z sobre y é igual a 16 vezes x sobre y menos 7. E agora é só substituir o valor de x sobre y aqui, que eu vou encontrar o valor de z sobre y, ok? Professor, por que o senhor não, sei lá, jogou o valor de x e o valor de y aqui? É porque eu não quero jogar a raiz desse negócio e a raiz desse negócio aqui, pelo amor de Deus. Eu prefiro retornar a ideia das equações homogêneas do que fazer um trambolho desse, certo? Mas, sim, é possível, tá? É possível. Inclusive, dava até pra fazer de outro jeito, eu acho. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Bem, jogando o x sobre y aqui, nós encontramos o resultado de z sobre y. E se a gente vier precisar, também tem aí o resultado de y sobre z, ok? Daí, com esse resultado daqui, né, z e y, é interessante a gente pegar a equação 2 aqui, que é uma equação homogênea, quase a parte esquerda está homogênea em y e z, e utilizar a mesma estratégia que a gente fez aqui para x e para y, certo? Bem, então vamos pegar logo nossa equação daqui, e a gente vai ter o quê? Dividindo a equação inteira aí por z ao quadrado, certo? A gente vai ficar com z quadrado em termos de y sobre z, que a gente calculou aqui, certo? Jogando esse valor aqui nessas parcelas, invertendo tudo bonitinho, você vai encontrar que z quadrado é esta bodega daí, certo? Simplificando tudo, a gente encontra o valor de z quadrado. Desta forma, pessoal, nós encontramos no nosso sistema os valores para x ao quadrado, os valores para y ao quadrado e os valores para z ao quadrado. Os sinais estão ao contrário de propósito, mais uma vez. Se esse daqui é mais, esse é menos e esse é mais, esse é menos. Se o x ao quadrado é com menos, esse daqui é com mais, esse aqui é com mais. É de propósito, tá? E aí, o que você vai fazer? Bem, se eu queria, né? Eu queria desde o começo, né? Meu Deus do céu, o tamanho disso aqui. Se eu queria desde o começo calcular a soma dos quadrados, e agora eu tenho os quadrados individualmente, eu só vou ter que somar essas coisas aí. Pessoa, pelo amor de Deus, o tamanho desses números. Gente, de novo, eu não fiz essas contas todas na mão, tá? Eu botei num programinha, ele fez as contas bonitinhas, e enfim. Você encontra que o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é esta bagaça aqui, que por um milagre do destino, que não é tão bem milagre assim, tem simplificação. Tanto 4825 quanto 772 são, milagrosamente, ou não, múltiplos de 193, tá? E aí, você fica com esses dois possíveis resultados aqui, certo? Com menos e com mais, de acordo com os sinaizinhos que estão presentes aqui, tá, pessoal? Só que aí você fala, tá, professor, isso aí tá completamente inviável, pelo amor de Deus, né? Eu não faria isso jamais, né? Eu travaria na primeira, eu travaria aqui, né? Eu chegaria aqui nesse daqui no máximo, e aí acabava, nunca mais não fazia mais nada porque eu tava com medo. Eu te entendo, eu também só fiz isso porque eu tinha softwares ao meu dispor para fazer essas contas todas para mim, certo?
E é por isso que eu não trouxe somente essa solução. É por isso que eu trouxe o módulo 2, quebrando a quarta parede. No caso, quebra a quarta, quebra a quinta, quebra todas as paredes, cara. Você quebra tudo com a solução daqui, certo? Bem, nessa solução a gente vai precisar basicamente acreditar, ter fé nessas coisas específicas sabe, essas coincidências, essas coisinhas que aparecem na equação que a gente olha e fala, será que não tem que usar isso? Será que não tem que usar aquilo? Né? E é isso que a gente vai fazer. Então, em primeiro lugar, já que eu quero a soma dos quadrados, eu vou ter em mente aqui que basta que eu ache o produto 2 a 2 das soluções, que eu acho a soma dos quadrados. Beleza. Mas, ainda assim, eu tenho que dar um jeito de encontrar essa soma 2 a 2. Não é isso? E aí, a gente vai usar o fato de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado ser igual a 5 ao quadrado. Sim, suas preces foram ouvidas, isso daí não é coincidência. Isso daí foi colocado de propósito, certo? Inclusive, é um hábito que a gente tem que adquirir quando a gente vai avançar na matemática, né? Às vezes, os sistemas, né, as questões, as questões de álgebra, elas estão colocadas de um jeito, né, proposital, para você enxergar algo ali no meio que você não enxergaria se tivesse escrito de outra forma. Entende? Então talvez se eu tivesse colocado aí 9, 16 e 25, não teria causado o mesmo alvoroço na sua mente do que se eu tivesse colocado 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. Certo? E isso daí tem que te lembrar o que, minha gente? Fala aí pra mim. Isso te lembra geometria plana, né? Isso te lembra o triângulo 3, 4, 5. Mas você fala, pô, professor, pelo amor de Deus, né? Tudo bem, eu vi isso, mas eu jamais colocaria, pensaria, levaria isso adiante, né? Porque, cara, é um sistema de equações, não é uma questão de geometria plana. Bem, talvez você levasse isso um pouco mais a sério se eu te desse um spoiler que eu não te dei no começo do vídeo, tá? Esse sistema, ele te dizia, né, quando eu vi esse sistema pela primeira vez, ele te dizia, tá, que os caras eram maiores do que zero, certo? Então eu quero que você pause o vídeo, olhe esse adendo aqui, certo? Olhe para essa zorra daqui e tente ver se você consegue brotar com alguma coisa, mesmo com tudo isso, porque é muito fácil quando você vê um professor resolvendo e aí você fala, ai, era só fazer tal coisa. Não é só fazer tal coisa, cara. Pensar nisso, brotar com isso assim, tirar isso do rego é muito difícil, certo? Então, de novo, com todas as considerações, tá? Foi isso que eu recebi na época, tá? Eu recebi isso daí. Com todas essas considerações, pausa o vídeo, tenta fazer com isso daqui. Eu duvido que boa parte de vocês conseguirão, tá? Porque é o seguinte, o que você tinha que ver é que essas equações daqui, né? Depois que você olhou para 3, você pensou no 3, 4, 5, né? Que você olhou e você tinha que olhar para essas equações e pensar que elas te lembravam de um teorema geométrico que a gente usa bastante. Olha os cachorros. Isso te lembra a lei dos cossenos. A equação 1 aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado com xy igual a 3 ao quadrado. Isso te lembra um triângulo com lados x, y e 3 e fazendo a lei dos cossenos, né, em relação aos lados x e y com o ângulo entre eles. Só que você fala, pô, professor, mas cadê o cosseno de θ daqui? Essa aqui era a grande parada. Você tinha que ver que esta bagaça daqui, essa equação, na verdade, todas essas equações são lei dos cossenos, onde o cosseno de θ é menos meio. De novo, eu não estou dizendo que isso é fácil de ver, tá? Ninguém da turma aí viu, o professor não viu na época, tá? Talvez hoje na modernidade, hoje mais de quase 15 anos depois, vocês já devem ter acostumados mais com esse tipo de coisa, mas eu acho isso aqui insanidade já, tá? E o θ então seria 120 graus, certo? Dessa forma, gente, deixa eu até tirar aqui esse 3, 4, 5 e colocar de novo, porque dessa forma, o que nos... Quando você olha pra isso, você fala, caramba, então peraí. Se eu encontrasse um ponto interno aqui ao triângulo 3, 4, 5,
De maneira que, ao ligar esse ponto a todos... Aqui é 90 graus, certo? Mas vou tirar aqui para não confundir. De maneira que, ao ligar a desse ponto a todos os vértices, esses ângulos aqui forem de 120, o meu problema tem uma análise geométrica, tem uma dualidade geométrica, dado a consideração de que todo mundo é maior do que zero, tá? Seria basicamente dizer que o x estaria aqui, o y estaria aqui, então lei dos cossenos com x e y oposto 3, lei dos cossenos com y e z oposto 4, o z estaria aqui, e lei dos cossenos com x e z oposto é 5. Seria basicamente resolver essa pergunta geométrica. Qual o valor dessa soma de quadrados aqui geometricamente? Pessoal, mas como é que eu sei que esse ponto existe? Bem, você pesquisa aí depois o ponto de Fermat, tá? Esse ponto existe, não é tão difícil de provar pensando nele simplesmente de maneira angular, tá? Você pensa aí em arco capaz que sai rapidinho que ele existe, tudo bem? Só que o ponto de Fermat ele é um pouco mais do que isso, tá? Ele é um ponto que ele minimiza a soma dessas distâncias, desse ponto até os vértices, tá? Então esse ponto ele é o ponto onde a soma das distâncias até os vértices é a menor possível, certo? E coincidentemente esse ponto tem ele é dividido aqui em 120, 120, 120, certo? Algum dia eu faço um vídeo aqui pro canal falando mais a fundo sobre o ponto de Fermat, a dedução dele, tá? Para você que quer ver esse ponto daí na moralzinha, eu fiz ele aqui, ó, no nosso GeoGebra. Cadê ele? Olha aqui, ó, vem a GeoGebra. Aqui, ó, seria esse ponto daqui, certo? Eu não estou... isso aqui é GeoGebra mesmo, tá? Os ângulos estão sendo medidos metricamente. E esse ponto não só existe nos triângulos retângulos, certo? Ele existe em vários triângulos, tá? Tem uma condição aí para ele existir, tá? Não é em todo triângulo, porque tem uma hora que ele começa a não existir, mas ele existe aí em diversos triângulos, contanto que ele seja um triângulo com ângulo interno, maior ângulo interno menor que 120 graus, tá? Bem, voltando. Agora que eu tenho uma dualidade geométrica para o meu problema e que eu sei bem o que eu quero calcular, né? Eu quero calcular x2 mais y2 mais z2. O que eu vou fazer? Bem, lembra que quando eu peguei a soma, eu tinha que eu concluí que eu calculei que se eu calculasse o produto 2 a 2, eu matava o que eu queria? Então, produto de xy, te lembra o quê, hein? Produto de YZ, produto de ZX. Você tem que te lembrar de área, tá? Se eu fizer aí a soma das áreas de cada um desses triângulos aqui, isso vai ter que dar a área do triângulo retângulo total, né? Então, XY sendo de 120 sobre 2, YX, tudo isso aí tem que dar igual à área do triângulo retângulo, certo? Dá para colocar aí um seno de 120 sobre 2 em evidência, e vai aparecer o nosso bendito produto 2 a 2, certo? Vezes um treco é igual a 6, ok? E aí, com isso, a gente encontra aí 120 aqui sobre 2, né? A gente encontra que o produto 2 a 2 é 8 raiz de 3. Desta forma, pega a nossa equação da soma que a gente viu aqui em cima, a soma das equações. Nós temos o produto 2 a 2. Substituindo isso aí por 8 raiz de 3, a gente encontra, finalmente, que o nossa soma dos quadrados é igual a 25 menos 4 raiz de 3. Calma lá que eu ainda tenho algumas coisinhas finais para falar para vocês. A primeira repara que aqui eu encontrei só com menos, tá? E no nosso modo uta-uta tinha um menos ou mais. Eita, será que eu errei? Será que tem alguma coisa a mais? Fica de exercício para vocês identificarem por que aqui é com menos, por que aqui é menos e mais, e se alguma dessas soluções aqui não serão válidas nesse caso onde x, y, z é maior do que zero, tá? Dica, uma delas não é válida porque vai supor uma coisa que não vai bater com isso daqui, tá? Mas revisem aí todo o vídeo para você buscar onde é que está esse ponto aí que enfatiza isso, certo? Então esse é o primeiro exercício, e
O meu primeiro desafio é calcular todas as soluções do sistema original, certo? Então, a gente encontrou aqui, né, os quadrados, mas muito cuidado, tá? A análise do sinal de x e y tem que levar em consideração, tá bom? É por isso que é tão importante para você ver quais soluções aqui vão ser válidas para esse cara aqui ou não, tá? Não é só passar a raiz mais ou menos de GG, certo? Tem que ter alguma análise aí. E o desafio 2, pessoal, é simplesmente calcular essa soma dos quadrados em cada um desses sistemas aqui, ok? Por hoje é isso, um beijo e tchau!